Reverendo Agil, que implicações isso tem para a igreja? Uma família constituída por homossexuais, legitimada pelo STF, quer se filiar à sua igreja, quer se batizar, como é que faz? A igreja não vai aceitar. Nós não vamos reconhecer um ato ímpio do Estado e algo que atenta contra as Escrituras. Tirando algumas correntes aí mais liberais, eu não conheço igreja evangélica que vai receber na sua membresia, igreja evangélica séria, alguém que seja homossexual, muito menos um casal, porque isso está contra a palavra de Deus. E eu acho que um tema interessante nesse debate, eu vi muita gente comemorando a laicidade do Estado, finalmente o Estado se mostrou laico. Mas é interessante essa discussão, porque o Estado é laico, isso é, o Estado ele não é unido a uma religião, não é? Há separação de igreja e Estado, mas ele não é ateu. E as leis não são neutras. Não é? O senhor mencionou aí os lobbies, e eles acontecem mesmo. Não é porque uma lei foi feita que ela é pura e neutra e isenta de pressupostos, de ideias que vêm por trás. Porque as leis são feitas com pressupostos. Então, primeiro, o Estado ele não é ateu. O Estado é laico, e laico significa que ele respeita todas as religiões. Segundo, as leis têm pressupostos. O legislador tem pressupostos filosóficos, religiosos, ideológicos, às vezes de benesses próprias, egoísticas, mas nós temos que atentar que a gente está num país de maioria cristã. Então, as nossas leis vão refletir valores cristãos. Assim como no Estado muçulmano, as leis vão refletir valores muçulmanos. Não é à toa que a nossa Constituição, ela considera a propriedade privada, a família, o direito de expressão, a própria separação de Estado e Igreja. Então, o nosso Estado é laico, mas não é ateu. E os evangélicos são parte da formação, não só evangélicos quanto católicos cristãos, da formação das leis. Agora, não é porque um grupo está agindo e fazendo lobby que tem que se criar uma lei específica. Porque daqui a pouco vão surgir grupos pedófilos, como na Alemanha já surgiu, defendendo que relações sexuais podem ser feitas aí a partir de 12 anos ou menos, e aí o Estado vai criar leis para defender os pedófilos. Então, há valores e há pressupostos por trás das leis. E as igrejas não podem tirar a sua espada dessa luta. Tem que ir até o final e, se passar esse projeto de lei, tem que resistir. Porque nós temos uma herança, pastor Heber, de resistência mesmo, né? Começando da Bíblia. Você pega Daniel, impedido de orar, quando ele sabe que o imperador assinou o decreto, o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai lá no quarto orar de janelas abertas. Os amigos de Daniel são obrigados a se curvar diante da estátua, não se curvam. E dão uma resposta belíssima ao imperador, né? Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos aos seus deuses. Está na hora do povo evangélico dizer isso para os nossos senadores. Se Deus quiser nos livrar desse famigerado projeto de lei 122, ele pode nos livrar. Se não quiser, fiquem sabendo, senhores senadores, que nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos trocar aquilo que nós queremos. Você quer ver um exemplo cristalino? O senhor falou que o Estado é laico, né? Laico coisa nenhuma. Na prática não é não. Tá? Eu vou dar um exemplo cristalino. Olha só. A Marcha para Jesus, que é um evento internacional e que ocorre em São Paulo há muitos anos, teve que mudar de endereço para não atrapalhar o trânsito. Mas a Marcha Gay não. Ficou na Paulista. Ficou na Paulista. Exatamente. Apesar das promessas e tal, né? Ficou na Paulista. Ah, porque gera muita renda para a cidade. Gera muito lixo, né? É só pegar uma emissora de jornalismo, né? E mostrar o que acontece depois da passagem da Marcha Gay e depois da passagem da Marcha para Jesus, você vai ver a diferença brutal e absurda que tem. E os evangélicos não geram renda, né? Com seus canais de televisão, com suas rádios, seus jornais. Os evangélicos não pagam imposto. Pois é. Os evangélicos não consomem, né? Aliás, deixa eu avisar o telespectador, eu já consegui aquele estudo da agência de publicidade que eu falei alguns dias atrás. É um estudo que foi premiado, inclusive, né?
Eu vou amanhã, eu já vou colocar no site do Vejam Só. Na parte da tarde você pode consultar na aba Prisma, vai estar lá. É uma pesquisa feita por uma agência de publicidade não cristã que constatou que os evangélicos, que são tão discriminados pelas agências de publicidade, ninguém quer fazer publicidade em canal evangélico, porque diz que é tudo analfabeto, tudo ignorante, todo mundo só pensa no céu e não sei o quê, né? Enfim, essa agência, com pesquisa científica, provou que os evangélicos é o povo mais crítico, lê muito mais do que o não evangélico, até por causa da Bíblia, não é? Enfim, e tem um potencial de consumo muito maior do que os outros segmentos. Enfim, amanhã isso vai estar no site, tá? O Weber, se me permite, talvez quem está assistindo a gente ache que essa lei só vai afetar os religiosos, mas isso é uma mentira. Quando a gente pega a lei, por exemplo, o artigo 4, diz aqui o seguinte, que haverá pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem dispensar direta ou indiretamente um funcionário. Então, em termos práticos, se eu tenho um funcionário, se eu tenho uma microempresa, ou se eu tenho, ou alguém que tem alguém trabalhando em casa, e a pessoa não está executando bem o serviço, e eu penso em demiti-la. Se for um homossexual, ele vai poder vir para cima usando isso, para processar, não só processar, mas reclusão de 2 a 5 anos. Não, daqui a pouco vai ter cota. Isso, escuta o que eu estou falando. Daqui a pouco vai ter cota, como já tem cota nas universidades para negro. Sim. O negro pode até ser rico, mas não interessa. Ele é negro, ele tem direito à cota. Devia ser cota social e não racial. Exatamente. Né? Mas vai ter cota para homossexual, você vai ver. Outra coisa aqui, o artigo 8º deles lá. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público. Uma escola, por exemplo, que o diretor está querendo manter a ordem e não quer que os alunos namorem na escola. Se for um moço e uma moça, ele pode impedir. Mas se for um casal de homem, mulher, mulher, ele pode ser processado. Quer dizer, se beijar uma mulher, o diretor pode proibir, mas não pode proibir de homem com homem. Não, aí ele vai ser processado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu quero lembrar aos telespectadores que o contato da doutora Janaína, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e do reverendo Ageu, da Igreja Presbiteriana do Brasil, estão no nosso site e eles receberão agora um cachê que eles não precisarão trabalhar pro resto da vida e nem durante o milênio. Né? Se Jesus reinar aqui, é que o reverendo Ageu é a Eu acredito no milênio. Né? Não? Agora, estamos no milênio. Então. Não precisam mais trabalhar o resto da vida porque o cachê é muito bom. Então, eles vão responder todos os e-mails, vão atender você com o maior prazer e satisfação. O resultado da enquete. A decisão do STF, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, 74% disseram que é errada, porque a união de pessoas do mesmo sexo tem de ser evitada. 15% responderam nenhuma das anteriores. E 11% responderam justa, que a decisão é justa, pois resolve problemas que já existem, como herança e divisão de bens. Muito bom. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.